Olá, amigos, graças a Deus por essa oportunidade, por mais uma vez que estamos juntos para poder compartilhar a palavra de Deus. Amém? Então vamos começar hoje lendo um texto que está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, Marcos 6. Marcos 6, a partir do 1, vamos ler do 1 até do versículo 1 ao versículo 6. Ok? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os parentes e na sua casa. Que verdadeiro isso. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Interessante que nesse versículo 6 diz que Jesus se admirou da incredulidade deles. Até Jesus, que sabia todas as coisas, que sabe todas as coisas, ficou admirado de tamanha incredulidade. E quando a incredulidade está presente, poucos milagres, poucas coisas boas de Deus acontecem. É necessário fé, queridos. É necessário ter fé diante de Deus. E por causa dessa incredulidade, a palavra fala no 5, que ali ele não pôde fazer milagres, senão curar uns poucos enfermos. Glória a Deus. Amém? Então essa palavra está dizendo que Jesus foi para a sua terra natal. Amém? E começou ali a ensinar, a falar, a fazer as coisas que o Pai tinha comissionado ele a fazer, a curar enfermos, né? Então é interessante que ele foi para a sua terra, ele foi para onde ele era natural. E as pessoas ali conheciam ele, tanto é que começa a falar ali no versículo: esse daí não é filho de Maria? Os seus irmãos, as suas irmãs não vivem aqui entre nós, ele não nasceu aqui entre nós, a gente não viu ele crescer, uns viram, outros não viram. Como é que lhe vem tanta sabedoria? E ali já começaram a indagar, já começaram ali meio que a perseguir ele. E a palavra fala que do termo se escandalizar, que se escandalizavam nele. E depois a palavra de Deus ali diz também que não há profeta sem honra. Um profeta é um homem honrado de Deus, usado por Deus, a não ser na sua própria terra. Então, meditando nessa palavra hoje, o que o Senhor quer nos ensinar, né? Não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra. Quantas vezes eu vi exemplos de pessoas, irmãos, que lutaram muito por alguma coisa e conseguiram alcançar, mas sempre tinham no seu coração aquela situação, assim, às vezes saíram de um lugar e foram para um outro, saíram de uma situação difícil e se mudaram para um outro lugar, geograficamente falando, um outro estado, um outro país, uma outra cidade. E depois, quando conseguem vencer na vida ou alcançar um posto melhor, retornam àquele lugar de origem, retornam à sua cidade natal, e com aquela motivação no coração de ali ser reconhecido, de que a família iria receber ele bem, com aquele sentimento de que a família ia receber e ia dizer: bah, mas que bom que tu está próspero, como é bom te ver bem, como tu está bem. E nem sempre é isso que acontece, irmãos. A nossa motivação, tanto na vida como para fazer a obra de Deus, deve ser de somente agradar a Deus. O nosso maior erro é quando a gente faz as coisas para agradar a homens. Nunca faça nada para agradar a homens. Nunca faça nada esperando elogios, pois esse é o caminho mais curto para a decepção. Jesus, que era Jesus, não foi aceito pelos seus. Ele não conseguiu ser aceito pelos da sua terra. Se escandalizaram dele, não aceitaram ele. Jesus foi rejeitado pelos seus. Então não pense você que você vai ser aceito. Amém? Jesus é o nosso modelo.
Ele nos chama, como vamos ler agora, daqui a pouco em outro versículo, para seguir os seus passos, para tomar a nossa cruz e seguir os seus passos. Não é para nós seguirmos os passos de outra pessoa, é para nós seguirmos os passos de Jesus. Andar como ele andou e tomar ele como exemplo, pois em sua palavra ele nos ensina várias preciosidades. Ele nos ensina coisas que, se nós aprendermos, a gente não cai em armadilhas. Então cuide, revise a motivação que há no seu coração. Não faça nada esperando a glória de homem. Não faça nada esperando uma recompensa humana. Porque quando você recebe uma recompensa de homens, quando você é reconhecido por homens e recebe uma recompensa de homens, você não precisa mais ser recompensado por Deus. Afinal de contas, você já recebeu a recompensa de homens. Por isso que a palavra nos ensina, para que se a gente fizer o bem com uma mão, a nossa outra mão é para ignorar o que foi feito. Não conte para os outros o que você faz de bom, para que não venha inveja sobre você, para que pessoas que não gostem do seu sucesso venham a começar a lhe perseguir. Faça as coisas quietinho, faça as coisas com a motivação correta. Revise a motivação que há no seu coração, peça para o Espírito Santo lhe ajudar, sondando o teu coração e te mostrando para ele com que motivação você está servindo na obra, com que motivação você está querendo fazer as coisas no mundo secular, para ser reconhecido, para ser visto pelos homens. Às vezes tem pessoas que saem de um modo ruim da sua terra natal e desejam voltar no futuro para mostrar: eu dei certo, olha como eu estou bem. E quando voltam para lá, as pessoas não aceitam isso. É mais fácil para eles admirarem um estranho do que um da casa. Amém? É bem assim o ser humano. Um estranho, a prosperidade de um estranho não incomoda ninguém. As pessoas muitas vezes não gostam de ver, não é todos, mas alguns não gostam de ver a prosperidade dos que estão perto. Então faça as coisas quietinho, caladinho. Não conte para os outros as suas orações. Dê testemunho depois de receber. Daí glorifique o nome do Senhor. Mas peça para Deus sabedoria para que Ele lhe diga o que pode contar e o que não pode contar. Não conte para os outros os seus projetos. Guarde segredo no seu coração. Fique entre você e sua esposa. Entre você e seu esposo. Entre você e Jesus. Então Jesus nos deixou aqui um ensinamento. Ele foi rejeitado. Se escandalizaram nele. Foram incrédulos. E quando há incredulidade, Deus não consegue estender a mão. A palavra de Deus fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E devemos nós seguir os exemplos de Jesus. E vamos ler mais um texto aqui que está em Isaías. Isaías 53, versículo 3 diz assim a respeito de Jesus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ora, se Jesus foi desprezado e foi rejeitado entre os homens, não pense você que será diferente. Não pense que será diferente com você. Jesus nos deixou o caminho a seguir. E o caminho é seguindo Ele. Também diz isso em Marcos. Abre em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me os meus passos. Amém? Jesus tem que ser o modelo da nossa vida. Ele disse que nesse mundo passaríamos por aflições, mas que era necessário que nós tivéssemos bom ânimo. Porque se nós não tivéssemos bom ânimo, não conseguiríamos vencer os desafios. Se ele passou por aflições, também vamos passar. Então guarde isso no teu coração. Não é possível seguir Jesus sem passar pela cruz. As pessoas não se incomodam de ver a prosperidade dos estranhos, mas se perturbam ao ver a prosperidade dos de perto.
Não procure ser reconhecidos pelos seus. Jesus também não conseguiu. Você também não conseguirá. Não faça nada com a motivação de ser reconhecido, pois se andar assim, as decepções serão muito maiores. Ao contrário disso, esconda-se atrás de Jesus. Não deixe ninguém te ver, que só Jesus possa ser visto em você. Faça aquilo que Deus te instruiu a fazer, sem esperar reconhecimento, e a recompensa virá dele, e não de homens. Peça para o Espírito Santo sondar teu coração e reveja as tuas motivações. Amém, queridos? Fecha teus olhos e me acompanha numa oração. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse entendimento da Tua Palavra, por essa palavra que Tu nos traz ao coração, Senhor. Queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que Tu esteja sondando o nosso coração, que Tu esteja revendo as nossas motivações e esteja tirando as motivações erradas e colocando a motivação certa para Te servir. E Te pedimos também que Tu nos dê sabedoria para nos portar neste mundo, sabedoria para os negócios dessa vida e sabedoria espiritual para entendermos o mundo espiritual, para que saibamos nos comportar diante das lutas, diante das diversidades. Nos ensina, Espírito Santo, nós Te pedimos o Teu caminho, Pai, e nos conduz, Senhor, a andar nos Teus passos, Senhor, para que possamos assim, Senhor, sabendo como Tu andou, possamos evitar decepções maiores e possamos viver somente para Te agradar, Senhor, sem esperar, Senhor, reconhecimento neste mundo, Senhor, porque a nossa recompensa vem de Ti, Pai. Nos ensina a andar com os olhos altos, Senhor, como quem vê o fim como Tu, Senhor, como quem sabe que não é deste mundo e está esperando o tempo para estar contigo na eternidade, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz. Deus abençoe a Ti e a Tua família. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.